anoitecer em Cafarnaum, a casa de Pedro tão simples, casinha comum, se enchia de paz, repleta de luz, ouvindo as palavras eternas do Mestre Jesus. Vou me imaginar sentado ali entre João, Pedro, Tiago, André e Levi, na beira do lago de Genezaré, lançando na alma para sempre sementes de fé. E eu tão criança ainda naquele lugar, quem sabe Jesus me levasse para passear no quintal da casa de Pedro, à luz do luar, sentindo a brisa da noite, o perfume do mar. Dissesse pra mim, já é hora de você voltar, a gente se encontrar de novo no seu evangelho no lar. A gente se encontrar de novo no seu evangelho no lar. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, a você, internauta, sejam bem-vindos a mais um culto do Evangelho no lar e no coração. Estamos felizes por termos condições de criar um ambiente de luz em qualquer lugar que nós estivermos. Pode ser no nosso ambiente familiar, pode ser no nosso ambiente de trabalho, ou até mesmo numa via pública. O importante é o nosso pensamento e o nosso sentimento estar em conexão, em ligação com nosso Pai misericordioso, nosso Deus Criador, com nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Mestre, e esses trabalhadores da seara de Jesus, mentores, anjos guardiães. Por isso nós estamos confiantes, lembrando que nós poderemos deixar uma vasilha com água, porque o nosso tratamento espiritual se realiza também através da magnetização dessa água. Os bons espíritos conhecem quais as nossas necessidades e trazem até nós os fluidos, a magnetização de acordo com o nosso tratamento que nós necessitamos. E então vamos elevar nossos pensamentos, nossos sentimentos a Deus, a Jesus, confiantes nas palavras do nosso Mestre, quando ele diz:
Vinde a mim todos vós que sofreis, todos vós que estáis sobrecarregados e oprimidos, eu vos aliviarei. Senhor Jesus, nós aqui estamos, em Teu nome, na companhia desses espíritos amigos, na companhia dos espíritos protetores e anjos guardiães. Na confiança que temos em Tuas palavras, para recebermos as orientações através do estudo da noite e recebermos o amparo espiritual para as nossas carências físicas, psíquicas e espirituais. Por isso nós te pedimos que nos ajude, Senhor, que nos ampare, para que nós tenhamos condições de abrirmos a comporta de nossas almas, para recebermos essas dádivas. Que a Tua paz esteja presente em nossos corações. Obrigado, Senhor. Assim seja. Graças a Deus. E nós iremos para a busca de nossos arquivos. Hoje teremos a lição do Evangelho segundo o Espiritismo, que está no capítulo 17. Instruções dos Espíritos, o dever. O dever é a obrigação moral, primeiramente para consigo mesmo e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Ele se encontra tanto nos mais ínfimos detalhes quanto nos atos mais elevados. Quero falar aqui apenas do dever moral e não daquele que as profissões impõem. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido, porque ele está em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. Suas vitórias não têm testemunhas, e suas derrotas não estão sujeitas à repreensão. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, esse guardião da probidade interior, o adverte e o sustenta. Mas muitas vezes ele fica impotente diante dos sofismas da paixão
fielmente observado, o dever do coração eleva o homem. Mas como determinar exatamente esse dever? Onde ele começa? Onde termina? O dever começa precisamente no ponto em que vocês ameaçam a felicidade ou o repouso do seu semelhante. Ele termina no limite que não desejariam ver ultrapassado por vocês mesmos. Deus criou todos os homens iguais para a dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos. Todos sofrem pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue conscientemente o mal que pôde fazer. O mesmo critério não existe para o bem, infinitamente mais variado em suas expressões. A igualdade diante da dor é uma sublime previdência de Deus, que quer que todos os seus filhos instruídos pela experiência comum não cometam Vou ler novamente. A igualdade diante da dor é uma sublime previdência de Deus que quer que todos os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não cometam o mal, alegando ignorância de seus efeitos. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que encara as angústias da luta. Ele é austero e brando, pronto a curvar-se diante das complicações diversas. Ele se mantém inflexível diante das suas tentações. O homem que cumpre seu dever ama a Deus mais do que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si mesmo. Ele é, ao mesmo tempo, juiz e escravo na sua própria causa. O dever é o mais belo florão da razão. Ele descende da razão como o filho descende de sua mãe. O homem deve amar o dever, não porque ele nos preserve dos males da vida, dos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque ele fornece à alma o vigor necessário para o seu desenvolvimento. O dever se engrandece e se irradia sob uma forma mais elevada em cada uma das etapas superiores da humanidade. A obrigação moral da criatura para com Deus jamais cessa. Ela deve refletir as virtudes do Eterno, que não aceita um esboço imperfeito, porque Ele quer que a beleza de sua obra resplandeça
aos seus próprios olhos. Mensagem de Lázaro, cidade de Paris, 1863. Esta é uma lição muito marcante, porque temos no dever esse compromisso com a nossa própria consciência. O dever está em tudo que nós exercitamos no nosso dia a dia. E aqui, São Lázaro está se referindo especificamente ao dever moral. Mas vamos analisar que nas nossas atividades diárias, juntamente com esse dever, nos compromissos que nós assumimos, diante da profissão, diante das atividades familiares, diante dos compromissos com a sociedade, temos o dever com o mundo, mas em todos os lances, o nosso dever moral estará sendo paralelo, podemos dizer. Ao mesmo tempo em que nós estamos servindo a sociedade, ou servindo ao nosso campo de trabalho, o nosso sentimento de realizar as atividades, doando o melhor de nós, com entusiasmo. Esse entusiasmo de estar oferecendo a nossa parcela, a nossa contribuição na grande obra de regeneração da humanidade. Porque a qualidade que nós imprimimos nesse dever, nesse exercício das atividades do dia a dia, fica plasmada. Essa qualidade todos a percebem. Qualquer pessoa que venha a nos observar em nossas atividades, em nossas ações, eles vão perceber a energia que se irradia do nosso semblante, a boa vontade com que nós nos empenhamos para que as pessoas se sintam bem servidas. E então nós vamos fazer essa conexão, essa ligação das atividades diárias com o sentimento do dever cumprido, respeitando a voz da nossa consciência. Porque nós estamos vendo São Lázaro dizer sobre esse dever íntimo que nós carregamos e que está entregue ao nosso livre-arbítrio, a nossa livre escolha. E então a nossa própria consciência vai nos apontar. Veja que São Lázaro usa essa expressão, guardião da probidade, que é o aguilhão da consciência. Essa voz interior que nós temos conosco. Adverte e sustenta quando estamos na sintonia de realizar o bem em qualquer condição que seja. Mas ele faz essa observação. Muitas vezes
fica-se impotente diante dos sofismas das paixões, porque nós ainda, pela condição de ser imperfeitos, ainda trazemos grandes dificuldades para dominar os impulsos inferiores, que são as paixões. As paixões que estão relacionadas com a nossa animalidade, com o nosso sentimento de brutalidade, e que são indícios do nosso orgulho, do nosso egoísmo. Por isso, Lázaro diz para nós, está entregue a esse aguilhão da consciência, mas não está sujeito a advertências do mundo externo. Olha ele dizendo para nós, suas derrotas não estão sujeitas à repreensão, porque está no nosso mundo íntimo, ninguém está vendo. Somente nós percebemos. Não é? E as vitórias, quer dizer, quando nós estamos conscientes, quando nós estamos na lucidez necessária, cumprindo esse dever íntimo, não existe pessoas que venham nos elogiar, porque a nossa autossatisfação é que vai perceber se fomos bem-sucedidos ou não. Justamente esse aguilhão da consciência. E então nós precisamos de refletir quantas coisas nós temos realizado e que a nossa consciência aprova ou desaprova. Como vimos no início, nas mais pequeninas coisas, quanto nas maiores ações. Temos um dever a cumprir. E então precisamos de estar sempre voltando o raciocínio para esse movimento dos impulsos que trazemos nas atividades do dia a dia. E então, um ponto importante que ele traz para nós. Deus criou todos os homens iguais para a dor. Olha que ponto essencial. Todos nós que estamos vivendo no planeta Terra, passamos momentos de tribulação, momentos de dor, de sofrimento. Faz parte das experiências. Nós precisamos disso para crescer. Todos sofremos pelas mesmas causas. E então, conforme o que vai se sucedendo, nós vamos tendo consciência do mal que nós podemos fazer. Porque o mal que nós fizemos gera consequências. Por isso ele está dizendo aí, cada um julgue conscientemente o mal que pôde fazer. Agora, em relação ao bem, o critério é outro. Porque se no mal nós temos em nossas ações um lembrete ou uma resposta dolorosa pelo limite que temos de ação, o bem é infinitamente mais variado. Porque o bem não existe limitação para ele.
quanto mais nós começarmos o exercício no bem, nós vamos perceber o alcance moral das consequências que o bem proporciona, primeiramente em nós mesmos. E logo em seguida, às pessoas a quem nós estamos servindo. Porque praticar o bem significa servir na obra do Senhor. Não é isso? Então precisamos de analisar como está sendo as nossas resoluções, como está sendo esse desejo de nos aprimorar, de nos elevar, de nos aproximar da perfeição, que é o nosso objetivo. Então, as vozes celestiais estão sempre nos trazendo alertas, orientações. As lições convergem para isso aí, para que nós possamos aproveitar bem os momentos aqui encarnados. E quando retornarmos ao plano espiritual, possamos estar em uma envergadura moral mais elevada, mais conscientes, mais lúcidos diante da vida maior. Vamos então deixar as reflexões nessa frase que São Lázaro diz: o dever se engrandece e irradia sobre uma forma mais elevada em cada uma das etapas superiores da humanidade. Olha o alcance dessas palavras. A cada etapa superada pelo bem que praticamos, sempre nós vamos galgar um degrau a mais. A obrigação da criatura para com Deus jamais cessa. E vamos observar que no nosso relacionamento com Deus, com o Pai, o primeiro impulso que nós deveremos de ter é o de gratidão. Gratidão pela vida, pelas oportunidades que Ele nos concede. E através dessa gratidão nós vamos descobrir inúmeras formas de sermos úteis, de servir nesta obra, que é a elevação de todos nós como família, como filhos do mesmo Pai. E então fica aí para nós essas palavras de São Lázaro, para que nós tenhamos mais certeza de qual é o objetivo da nossa presente existência aqui na Terra. E vamos agora então ao livro Segue-me. Livro Segue-me, do mentor espiritual Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Grupo em crise. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito.
Jesus, no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7. Palavras de Emmanuel. Habitualmente, quando as tarefas de uma equipe consagrada ao serviço do bem parecem devidamente estabilizadas, a crise explode. Desequilibra-se o clima das obras sadias e a tempestade ruge. Desentende-se, irmãos, na sombra da discórdia, quando mais necessária se faz a luz da harmonia. Edificações que figuravam consolidadas apresentam brechas arrasadoras. Todo o esquema das realizações em andamento, superficialmente comprometido, todo o esquema das realizações em andamento se mostra superficialmente comprometido. Afastam-se companheiros e posições importantes, deixando espaços difíceis de preencher. Esses são os dias de exame, em que a ventania da crítica esbraveja em torno de nós, experimentando-nos a segurança da construção. E esses são igualmente os dias para a serenidade maior. Diante deles, nada de irritação nem desânimo. Reunirmo-nos mais estreitamente uns aos outros na fidelidade ao trabalho, a fim de afastar perigos maiores, é nosso dever. Urge consertar a máquina de ação como pudermos, dentro de todos os recursos lícitos, à maneira dos ferroviários que restauram a locomotiva descarrilhada, depois de colocá-la em condições de serviços nos trilhos justos a seguir para a frente. Nem acusações, nem lamentos. Trabalhar com mais ardor, esquecendo o mal e lembrando o bem. Restabelecer a união e avançar adiante. Compreender que as horas para a fé não são aquelas do sol rutilando no firmamento azul, mas precisamente aquelas outras em que as nuvens despejam ameaças de algum lugar do céu. Todos encontramos dificuldades no caminho em que transitamos. Todos encontramos dificuldades no caminho em que transitamos. Sempre que chamados a servir, é forçoso recordar que estamos carregando encargos que a divina providência nos confiou no bem de todos. E cuidando de satisfazer os desígnios de Deus, sejam quais forem os riscos e tropeços com que sejamos defrontados, estejamos convencidos de que Deus cuidará de nós.
vamos começar a fazer um questionamento. Muito lógico, ao meu ver. Esta lição, Grupo em Crise, com a lição do Evangelho, não traz uma ligação muito intrínseca uma com a outra? No primeiro, vimos o dever. E aqui estamos vendo quando surge uma desavença, um desentendimento, um desequilíbrio em uma equipe de trabalho. Como que nós deveremos de nos portar, de nos situar diante desses trabalhos? Emmanuel está trazendo para nós aqui que quando a equipe está tendo boa produção no sentido de realizações no conhecimento, na formação das ideias, dos projetos, sempre acontece uma prova para que esse mesmo grupo possa fazer um levantamento se realmente estamos crescendo com o nosso trabalho, com o nosso empenho, dentro da equipe em que nós nos empenhamos a servir. E então Emmanuel está trazendo aí estas situações que surgem, desentendimentos, em momentos às vezes que são mais necessários de se ter paciência, serenidade. É o momento em que nós então precisamos de usar o bom senso. As provas sempre vêm, sempre colocam em teste o conhecimento que trazemos. E então, qual que é a emergência desses momentos? Emmanuel está dizendo: reunirmos-nos mais estreitamente uns aos outros na fidelidade ao trabalho. O trabalho não pertence a nenhum de nós. O trabalho é a obra de Deus. É a obra em que Jesus se empenhou na formação para o engrandecimento dos seres que habitam a terra. Esse é o trabalho. E as nossas casas espíritas, o nosso grupo religioso, a nossa escola religiosa, trabalham para esse engrandecimento. E então nós precisamos de voltar as atenções para esse grupo e procurar nos reunirmos mais estreitamente, quer dizer, nos aproximar mais, trazer um diálogo mais sereno, mais calmo, respeitando a visão, as opiniões, para que possamos ter um ponto de consenso, um ponto onde todos possam ter o objetivo maior de servir na mesma causa. Não é? Então, essa fidelidade ao trabalho é o ponto em que nós precisamos de nos fixar o pensamento, para nós evitarmos perigos maiores. Não é? Vejamos que são várias as consequências
se o grupo não toma uma atitude de reequilíbrio, de se harmonizar entre si. E então Emmanuel diz aí, nem acusações, nem lamentos, mas trabalhar com ardor, esquecendo o mal. O mal não merece comentário. O próprio Emmanuel nos fala isso em outra lição. O mal não merece comentário. Temos que lembrar do bem que está no nosso alcance e oferecer o melhor. Restabelecer a união e avançar adiante. Olha que ponto interessante. Avançar adiante. Não podemos estagnar e ficar esperando um socorro milagroso das esferas mais altas. Precisamos sim entrar em oração, em meditação, mas envolvendo companheiros, trabalhadores do dia a dia, para que todos possamos restabelecer a ordem, a concórdia, a harmonia. Olha que observação interessante. As horas para a demonstração da fé não são aquelas do sol rutilante no firmamento. Interessante, né? Mas é justamente o momento em que as nuvens estão ameaçando uma tempestade, um furacão, um tsunami. Esses são os momentos para que a fé possa ser demonstrada, ser empregada, ser exercitada. Não é assim? Porque então, de que vale a nossa fé? Só para afirmarmos que acreditamos, que sabemos, que entendemos, mas temos que colocar em ação aquilo que aprendemos. Jesus nos diz no Evangelho: muito se pedirá àquele a quem muito recebeu. Então, depende de nós, depende da nossa perseverança nesse trabalho. E finalizando, Emmanuel diz aí: sempre que chamados a servir, se nós queremos servir nesta obra de Jesus, nós precisamos recordar que estamos carregando encargos que a Divina Providência nos confiou. Se nos foi confiado é porque nós somos capazes para realizarmos o bem geral, bem de todos. E se nós nos empenhar em satisfazer esses desígnios de Deus, vamos enfrentar alguns riscos, alguns tropeços? Provavelmente. Faz parte das experiências. Mas Emmanuel diz para nós aí: estejamos convencidos de que Deus cuidará de nós. É uma maravilha de lição, gente. Nós precisamos gravar essas palavras. Estejamos convencidos de que Deus cuidará de nós. Resumindo as duas lições, cumprindo o dever que a nossa consciência está nos impulsionando, esse guardião da probidade que está no nosso mundo íntimo, essa voz que está sempre nos alertando, cumprindo esse dever, estaremos sendo amparados por Deus. As próprias leis que regem
o universo. Vejamos que as leis de Deus não estão somente aqui no nosso plano inferior, que é o planeta Terra, mas nessa infinidade, nessa imensidão de mundos, de galáxias. As leis são as mesmas. E Deus cuidará de nós se nós estamos realizando a nossa pequena parcela naquilo que nós temos capacidade de oferecer. Então, queridos irmãos, é importante que nós possamos parar para refletir sobre isso, não é? É essencial para o nosso crescimento, para o nosso aproveitamento, enquanto nós aqui estamos. Porque vai chegar um momento em que nós vamos olhar para trás, perceber a nossa caminhada terrena, quais são os pontos em que acertamos e os pontos em que nós fomos negligentes, imprevidentes. E então, talvez seja tarde, porque aí teremos que recomeçar aquilo que não foi bem feito. É assim? E então, mais uma oportunidade, né? Não é uma lição, são 2 lições e várias oportunidades para refletirmos nas nossas condições de servos, de trabalhadores na seara do Cristo, na seara da doutrina espírita. Grandes oportunidades que estão ao nosso alcance. E então agora nós vamos às nossas vibrações, pedindo a ajuda desses trabalhadores da seara de Jesus, pedindo aos nossos anjos guardiães que nos ajude agora, momentos importantes para a energização desta corrente de orações. Nós que estamos impregnados nas bênçãos, nas dádivas que o Pai nos oferece. Sustentados pela misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, vamos envolver com o nosso pensamento e sentimento fraterno as pessoas que desejamos auxiliar. As pessoas que nos pediram orações, quantos pedidos de preces temos recebido. E essas falanges socorristas conhecedoras das necessidades de cada um, esteja encarnado, esteja desencarnado, eles conhecem e irão levar o remédio, o conforto, a orientação
Senhor Jesus, queremos agora compartilhar essas energias nesse pensamento de confiança para que os nossos irmãos sofredores possam ser amparados, sendo as nossas energias um meio facilitador ao trabalho dos bons espíritos. Tua bênção, Senhor, teu amparo. Hospitais, clínicas de tratamento, casas de repouso, casas de detenção, Senhor, os orfanatos, as creches, Divino amigo, nós lembramos daqueles que estão perambulando, o viajor sem rumo, sem o norte, sem uma mão amiga. Sabemos que ninguém está desamparado da providência divina. Senhor, nós sabemos, mas muitos irmãos estão na ignorância. O desespero é tamanho, o desânimo é tanto, que eles não percebem os recursos que a providência os beneficia. Por eles nós te pedimos, envolve esses irmãos na tua luz, que os bons espíritos possam intuir as ideias, a renovação da coragem, da esperança, que as tuas palavras possam refletir naqueles corações. Busca e acharás. Batei e abrir-se-vos-á. Pedi e obtereis. Senhor, confiamos e oferecemos a esses irmãos nosso sentimento fraterno, que eles tenham mais coragem, sabedoria, forças, em teu nome, Senhor. Jesus, nós te pedimos pela nossa pátria. Como vimos nas lições, o dever se mostra exatamente nos momentos de tribulação, de turbulência. A fé se manifesta aonde existe a ocasião de ser demonstrada. Por isso, lembramos desse povo necessitado, que a tua luz oriente os pensamentos, especialmente dos que estão
em teu serviço, em missão na tua obra, e que nós, servidores menores da causa na pátria do Evangelho, tenhamos também coragem, perseverança, certeza da vitória da luz e que as trevas é impotente para aniquilar esse trabalho do bem. Ilumina-nos, Senhor, fortalece-nos. Divino amigo, pelas nações, pelos dirigentes dessas nações, pelos povos menosprezados, escravizados, pelos povos assolados por esses transtornos dos cataclismas, tanto naturais como também promovido pela mão do ser humano. Divino amigo, temos a certeza de que Deus é maior. Maior do que tudo isso que estamos percebendo neste cenário. Em que, seguindo os teus ensinamentos, seremos vitoriosos. Assim sendo, Senhor, nossa gratidão por esta certeza, por estas luzes, te pedimos para finalizar pelas nossas famílias, pelos nossos entes amados. Muita luz e muita paz. Obrigado, Senhor. Assim seja, graças a Deus, e louvado seja Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, a você, internauta que nos visitou pela primeira vez, a nossa gratidão. E o desejo sincero que todos nós possamos estar sintonizados com esta força maior, sempre lembrando da oração, da meditação, da leitura de bons livros para sustentarmos-nos nesta fé, nesta confiança em nós, na nossa capacidade, e a fé que nós temos no nosso Criador, e nas palavras e na presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe. Lembrando que amanhã teremos o Evangelho Redivivo. Gratidão a todos.